Olá, está começando mais um Procuradoria da Mulher, Direitos e Vozes, um espaço aqui da Câmara Municipal de Florianópolis para promover o diálogo e a conscientização sobre os direitos das mulheres. Sempre aqui ao meu lado, muito bem acompanhada, a Procuradora Especial da Mulher aqui da Casa Legislativa, a vereadora Pri Fernandes, que está sempre enriquecendo o nosso diálogo, assim, e o debate também, né, vereadora? Com certeza, e eu sempre agradeço por essa oportunidade para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas que possam contribuir com o nosso trabalho aqui na casa. E no programa de live, a nossa convidada especial é a defensora pública Anne Teve. Falei certo? É isso aí. Você já veio aqui em algumas audiências públicas, a gente está sempre em contato, a gente já se conhecia. Você é um grande nome, acho que aqui do estado, mais precisamente da capital, quando se fala na defesa dos direitos das mulheres. Seu nome é sempre lembrado. Eu queria que você me falasse um pouquinho da sua trajetória marcada pela defesa dos direitos das mulheres, né? E como que começou esse envolvimento com essa pauta dentro da Defensoria Pública? Eu sou daqui, né, sou manezinha da ilha, sou de Florianópolis, nascida e criada, né, me formei em Direito aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e em 2013, né, entrei, né, nos quadros da Defensoria Pública, na verdade, né, foi o primeiro concurso da Defensoria Pública, então, né, eu comecei junto com a Defensoria Pública há 12 anos, e trabalhei no interior do estado também, mas desde 2015 trabalho em Florianópolis, na Defensoria da Capital, e desde 2018 atuo no Juizado da Violência Doméstica e Familiar da capital. Então, passei a atuar em 2018 na assistência jurídica às mulheres em situação de violência de Florianópolis. Então, atendendo essas mulheres, prestando orientação jurídica, acompanhando essas mulheres nos seus processos, né, pedindo as medidas protetivas, acompanhando a situação delas, encaminhando para os serviços. E desde então, me envolvi muito com esse tema por conhecer essas mulheres, por estar na ponta realmente atendendo, articulando também com a rede de serviços, né? Porque quando a gente presta assistência jurídica para essas mulheres individualmente, a gente acaba tendo que articular, né, com a delegacia, com o centro de referência, o CRENV, com a Câmara Municipal, enfim, né, com o SUS, com o SUAS, e a gente acaba articulando com a academia também, com as universidades, e aí comecei, né, uma atuação um pouco mais, não tanto individualizada, mas também de tutela coletiva dos direitos das mulheres, né, identificar possíveis violações a direitos, porque um serviço público não funciona direito, né, porque a mulher não sabe onde ir, não foi bem atendida, enfim, né, e em 2021, a Defensoria Pública, quando foi criado o NUDEM, o Núcleo de Promoção e Defesa do Direito das Mulheres, com esse objetivo mesmo, né, de lidar com as pautas das mulheres de uma forma mais coletiva, pensar em políticas institucionais para a Defensoria Pública que também sejam de promoção dos direitos das mulheres, projetos de educação em direitos, enfim. Eu fui indicada como coordenadora desde 2021, então sou coordenadora desse núcleo também, né? E encabecei, então, algumas políticas dentro da Defensoria Pública para a gente melhor atender as nossas mulheres, as usuárias da Defensoria, seja lá quais forem as suas demandas, violência doméstica, família, defesa criminal, acesso à educação, acesso à saúde, mas também, né, para a gente melhor respeitar os direitos das mulheres que trabalham na Defensoria Pública, sejam as terceirizadas, da limpeza, do cafezinho, enfim. Abrange todas. Abrange todas, sejam as mulheres, as defensoras, as estagiárias, as residentes. Então a gente pensar de uma forma global nesses direitos. Acho que a segunda pergunta já seria realmente a respeito do NUDEM, né? Eu queria saber quais são as principais frentes de atuação dele aqui em Santa Catarina, né? Você falou que ele abrange, né, ali dentro da defensoria, não somente as defensoras, mas desde o pessoal terceirizado até as estagiárias. Como que ele abrange, como que ele funciona na prática? O NUDEM, então, o núcleo especializado, ele foi criado na Defensoria para a Defensoria superar um pouco essa visão apenas da assistência individualizada de uma mulher que nos busca com uma determinada ação, uma ação de divórcio, uma ação de família, enfim, mas pensar nas violações coletivas. Então, monitorar as políticas públicas, olha, será que a casa de acolhimento está funcionando devidamente? Será que está faltando alguma coisa? Será que a gente não tem que articular com o município, com o governo do estado? Então, pensar nessas articulações maiores em termos de direito das mulheres, não só para as mulheres que estão em situação de violência doméstica, mas nos direitos das mulheres de uma forma global, o acesso à saúde, por exemplo, dessas mulheres, os direitos das mulheres presas, das mulheres em situação de rua, o direito à maternidade, enfrentamento à violência obstétrica, né? Então a gente atuou no âmbito estadual, né, em todas essas frentes. E também, né, desenvolvendo projetos de educação em direitos, então cartilhas informativas, capacitações, mutirões de atendimento, né, com a nossa van de direitos que percorre o estado aí em Santa
Santa Catarina, levando palestras também para as escolas, para as universidades sobre esse tema, né? E pensando também as políticas institucionais. Então, a gente criou no âmbito da Defensoria canais de denúncia para casos de assédio ou discriminação dentro da instituição, canais para mulheres que trabalhem na Defensoria e estejam sofrendo violência dentro da sua casa. Então, formas, né, de valorizar o trabalho das nossas mulheres servidoras que são mães ou são gestantes. Todos os âmbitos, né? Acho que isso é importantíssimo Todos também os olhar âmbitos. para a instituição dessa forma, né? Porque Exatamente. o machismo ele tá ali presente em qualquer ambiente, como a gente sempre conversa aqui, né? Acho que todas as nossas conversas acabam levando para o mesmo lado até. Então é muito importante também ver isso dentro do próprio órgão. Claro, exatamente, porque se a gente quer que os direitos sejam respeitados ou sejam iguais fora, a gente tem que garantir que também sejam dentro da nossa instituição, né? Então a gente tem avançado um pouco nesse sentido. É perfeito, né? Por mais que tenha sido só em 2021, né? Não, mas já é um grande avanço, né, Anny? Sim, sim, a nossa instituição é muito recente, né? A Defensoria tem 12 anos de funcionamento no Estado, né? Então a gente está ainda engatinhando em termos institucionais, mas eu acho que temos avançado bastante nessa pauta. Perfeito. Uma outra perguntinha que eu tenho a seguir é que, na sua visão, quais são os principais desafios que a Defensoria tem ao lidar, né, com os casos de violência contra a mulher ainda no Estado? Quais são os gaps ainda, os desafios? Claro, em primeiro lugar tem as próprias nossas limitações institucionais, né? Nós somos uma instituição que ainda é muito pequena, está instalada em 26 comarcas do estado, então, né, existem muitas comarcas do nosso estado que não contam com defensoria pública ou com a defensoria pública atuando nessa matéria, né? Então a gente tem essa questão estrutural também da defensoria que não chegou a todos os municípios. Mas onde a gente atua, claro, também muitas são as limitações, né? Porque a gente encontra muitas vezes uma demanda grande de mulheres, né? Para um número também pequeno de defensores, defensoras atuando, né? Então nem sempre eles conseguem dar a resposta rápida que a gente gostaria de dar. Tentamos, né? Sempre. E temos capacitado os nossos defensores, pensando nesses protocolos de atendimento para ser o melhor atendimento possível que a gente possa conferir a essas mulheres. E claro, né, a gente lida, assim como nós somos serviço público, a gente lida com fragilidade também de outros serviços públicos, né? Então, às vezes, da delegacia, que não é especializada, da fila de espera no SUS, com um tratamento psiquiátrico, enfim, né, tem a demanda muitas vezes das mães, né, das mães solo, que tem crianças muitas vezes com deficiência, com autismo, não consegue vaga em creche, não consegue vaga em escola. A gente começa a ver, né, um quebra-cabeça de políticas que às vezes não estão funcionando tão bem, né, não falando só em Florianópolis, mas no estado de forma geral, e que deixam essas mulheres ainda mais vulneráveis, né, porque se não conseguem colocar a criança na escola integral, não conseguem trabalhar, muitas vezes, né, não tem um tratamento ali para aquela questão, né, uma deficiência que uma criança tem, que o filho tem, que a filha tem. As mulheres, elas são muito mais vulnerabilizadas, elas precisam mais das políticas públicas, né, então a gente se depara também com esses gaps de política pública que às vezes a gente, né, não necessariamente a Defensoria Pública vai conseguir resolver, mas a gente tenta articular sempre assim, da melhor forma possível, com a melhor das boas intenções, com, né, o Parlamento, com o Executivo, com o Ministério Público, com o Judiciário, porque todos nós queremos a mesma coisa, temos o mesmo objetivo de garantir que as mulheres tenham acesso aos seus direitos, as crianças, né, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência. Então a gente é mais um elemento, mais um elo nessa luta. Perfeito. E para quem não sabe o que é a Defensoria Pública, tu poderia explicar na prática? Tu falou ali a tua fala sobre vaga em creche. Muita gente também não sabe que pode procurar a Procuradoria, a Defensoria Pública, a Defensoria, para, né, ver a situação que o filho é obrigado a estar matriculado numa creche. Então, explica um pouquinho como que funciona a Defensoria, o que ela é, o que é esse órgão. Claro, a Defensoria Pública é uma instituição, né, que está prevista lá na nossa Constituição Federal de 1988, que tem por função prestar assistência jurídica integral e gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, pessoas, por exemplo, que não têm condição financeira de custear um advogado, uma advogada particular, né, para reivindicar os seus direitos, né, ajuizar uma ação, defender numa ação, né, ou conseguir acessar o acesso à educação, à saúde, ao medicamento, a uma cirurgia, né? Então, pessoas que não têm condição financeira de pagar por um advogado podem buscar essa orientação jurídica, assistência jurídica no âmbito da Defensoria de forma gratuita, né, um serviço público de assistência jurídica. E também outros grupos vulnerabilizados. A gente entende que às vezes não é só a questão financeira que faz com que a pessoa não consiga acessar o direito.
Uma mulher em situação de violência doméstica, por exemplo, às vezes até a renda da família é uma renda, né, ok, mas às vezes aquela mulher não está tendo acesso àqueles recursos, ou o marido não pode ficar sabendo que ela buscou aquela assistência. Então a mulher em situação de violência, a vulnerabilidade dela vem de uma outra, né, de um outro lugar, não é só o financeiro, né? Então, por exemplo, hoje, se uma mulher que a família tem recursos, tem renda suficiente, procura a defensoria dizendo estou em situação de violência, preciso de orientação, preciso de medida protetiva, a defensoria tem que atender independente da renda dela. Isso é legal de deixar claro também, né? Exatamente, né? Porque é uma pessoa que está vulnerabilizada, ela não vai conseguir muitas vezes procurar um advogado, uma advogada particular, né? Porque a violência econômica é uma das que mais tem, né? Nesses casos de violência contra a mulher. Exatamente. E claro, né, para além da questão, né, de violência doméstica e familiar, então pessoas que estão tendo dificuldade de acessar os seus direitos, que querem resolver questões de direito de família, divórcio, guarda, pensão alimentícia, a questão de vaga em creche, né, que tu bem colocasse, acesso à saúde, a procedimentos médicos, enfim, né, defesa de pessoas em processos que estejam na justiça, questões de direito à moradia, por exemplo, né, enfim, podem ser levados à Defensoria Pública para orientação jurídica, para a gente tentar lidar com aquilo sempre preferencialmente extrajudicialmente, sem ter que ajuizar uma ação, né? Sempre a nossa perspectiva, inclusive por lei, né, é tentar resolver sem ter que entrar com ação, é sentar com a prefeitura, é sentar com o síndico do prédio, é sentar com a parte contrária, é tentar se resolver ali, né? E se não for possível, claro, né, a gente ajuiza, judicializa as questões que forem necessárias, mas sempre tentando resolver sem gerar mais conflito naquela situação, né? Esse é o nosso objetivo. Perfeito, e muito legal também, interessante saber que mulheres que às vezes têm uma renda que passa da renda que é necessária para acessar um órgão como esse, Defensoria Pública, ela também vai estar amparada, né, naquela situação de mulher em violência, porque a gente sabe que a violência econômica é uma das que a gente mais discute aqui, né, Pri? Até porque muitas vezes ela em si, a família em si, como a doutora Anne disse, ela tem condições, mas a mulher não tem acesso àquela condição, né? O homem já deixa ela ali meio que refém para que ela não possa procurar, né? Ter um advogado próprio, né? Saber dos seus direitos. Então, como é que você vai negar ajuda para alguém que vai estar precisando ali, né? Não tem como, né? Exatamente, essa é a lógica. Perfeito. Acho que a gente... Peraí, agora vai ter que cortar. Calma, agora eu perdi o fio da meada. Tá, fechou? 3, 2, 1. 3, 2, 1, posso voltar? E voltando também falando que a defensoria, ela tá naquela tripinha, né? Onde ela vai se abraçando com vários outros órgãos. Como que tem sido o trabalho junto com essa rede, com as todas as instituições, como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e também a própria Procuradoria da Mulher aqui da Casa Legislativa? A nossa articulação, né, desde a criação, inclusive, do NUDEM, né, desde antes, mas com a criação dos núcleos especializados no âmbito da Defensoria, ficou muito mais fácil, porque a gente tem uma pessoa, né, um determinado núcleo, uma coordenação, que tem essa função de representar institucionalmente a Defensoria Pública nos colegiados, nas comissões, nos grupos de trabalho, né, então isso ficou um pouco mais facilitado com a criação dos núcleos. No âmbito do NUDEM, né, dos direitos das mulheres, a articulação com os órgãos sempre foi excelente, a gente consegue muita parceria com o Ministério Público, com a Procuradoria da Mulher da LESC também, aqui a Procuradoria, desde a criação da Procuradoria Municipal aqui da Câmara de Florianópolis, fomos parceiras, né, e desenvolvemos uma série de projetos conjuntamente, né, então, seja para encaminhamento dessas mulheres, seja projetos, né, de mutirões, sobre direitos, enfim, e essa articulação é super importante, inclusive está lá na Lei Maria da Penha expressamente, né, que é uma diretriz das políticas públicas de promoção dos direitos das mulheres, que haja essa rede articulada entre o Judiciário, a Defensoria, o MP, e todos os outros serviços públicos, moradia, serviço social, saúde. Essa rede precisa existir para amparar a mulher, que está numa situação de violência. Caso contrário, ela não consegue romper esse ciclo da violência, né? Precisa haver ali um atendimento a todas as demandas dela. A questão de violência é muito complexa, né? Não é só o divórcio, a medida protetiva. Às vezes ela precisa de qualificação profissional, às vezes ela precisa estudar, às vezes ela precisa acompanhamento psicológico, né? Tratamento psiquiátrico, enfim, né? O acolhimento tem que vir de várias áreas, né? Suporte para os filhos, Exato, o suporte que ela, em geral,
90% dos casos ela não tá sozinha. Exatamente. Então tem que ter, às vezes, um abrigo, né? Se ela tiver que sair de casa, tem que ter uns benefícios socioassistenciais da assistência social, atendimento de saúde. Então, se a gente não tiver articulada com a rede, a gente não consegue. A gente vai resolver um probleminha aqui, mas todo O outro vai ficar ali de ficar fora. o outro ali. É o que acontece aqui na Procuradoria, né? Que esse ano ele se abraçou com várias instituições para trazer esse amparo, né? De várias frentes, né, Pri? É isso, a gente estava falando um pouquinho, né, ali nos bastidores. A gente conseguiu ampliar um leque para formação, né, trabalhar a questão de formação. Então, a gente tem várias parcerias com os 5S, que é o SESI Senac, o Senai, o Sebrae, e a gente vem conseguindo avançar nesse sentido. Então, a gente tem conseguido ofertar cursos, né. Aí poderia se dizer assim, mas eles por si só oferecem, mas quando ele vem direcionado para a gente vai atrás das mulheres para que a gente possa, né, para que elas não tenham que se deparar de entrar numa fila, buscar um documento. Não, a gente entrega a coisa praticamente pronta, porque a gente sabe o quanto elas já estão frágeis, já estão sensíveis, e a gente quer tentar facilitar esse caminho para que ela não desista, né? Porque são tantos, às vezes, os empecilhos que elas têm, que o desistir, às vezes, não é que é mais fácil, é menos dolorido, às vezes, né? É o fazer de conta, não. Talvez seja o meu karma, talvez seja para ser assim, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha família que não acredita que aconteça. Então, às vezes, é muito mais fácil você desistir de você em prol dos outros, né? E a gente aqui tenta fazer exatamente o contrário. Tenta trabalhar a autoestima dela, o empoderamento dela, a questão do atendimento psicológico, a gente também faz um encaminhamento para que essa mulher, né, trabalhe a autoestima. E isso é uma oportunidade que a gente está conseguindo trazer aqui, né? Atendimento odontológico, porque a gente sabe que o sorriso é algo também muito importante para essa mulher. Faz parte também da autoestima. Exatamente, né? A questão de outros cursos, até cursos que são, parecem mais masculinos, mas que hoje em dia as mulheres têm entrado no mercado de trabalho, como essa coisa de motorista de empilhadeira, né, que os supermercados têm feito contratação, e muitas vezes a contratação é de mulher, porque elas são muito mais cuidadosas do que os homens com esse tipo de coisa. Então a gente tem conseguido abrir esse leque de oportunidades, né? E cada vez mais a gente quer buscar novas parcerias para que a gente possa as pessoas verem a Câmara de Vereadores como algo realmente voltado para ajudar, né? Não é só para escuta, é também para poder realizar. Acho que a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco. Eu vou chamar um intervalo e já já a gente volta. Adotar é um ato de amor. E fazer o RG Pet também. Faça o documento na Câmara Municipal e cuide de quem você ama. Câmara Municipal de Florianópolis, uma Câmara de portas abertas. Estamos de volta com Procuradoria da Mulher, Direitos e Vozes, com a nossa convidada especial, a defensora pública Anne Teves. E a gente falava no último bloco, né, sobre as políticas públicas e o enfrentamento à violência contra a mulher. Você também é coordenadora do Observatório de Violência contra a Mulher aqui de Santa Catarina, e eu queria que você contasse um pouco pra gente quais são os tipos de dados e análises que esse observatório tem produzido e como que isso contribui pelas políticas públicas aqui do Estado. O observatório, então, ele foi criado por uma lei estadual em 2015, né? Ele vai sair do papel e realmente passar a ser um sistema integrado de informações a partir ali de 2021, né? Em 2021 a gente passa a ter no observatório uma sala lá na ALESC, né, na Assembleia Legislativa do Estado, e uma equipe que sistematiza, organiza dados que vêm principalmente da Secretaria de Segurança Pública, da SSP, são os dados de registros de ocorrência policial, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, sobre violência contra a mulher em todos os municípios catarinenses, dados também do Tribunal de Justiça sobre as medidas protetivas que foram requeridas e que foram deferidas, né? Então, hoje a gente tem no site do Observatório informações ali sobre a rede de proteção em cada município catarinense, a gente pode buscar por município, sobre a legislação de promoção dos direitos das mulheres também em cada município catarinense.
materiais diversos, oriundos de várias instituições aqui estaduais, né? Então a Secretaria de Estado de Saúde faz infográficos, teses, dissertações que vêm da Universidade Federal de Santa Catarina, campanhas, cartilhas sobre violência contra a mulher, e principalmente, né, o que é mais importante que a gente tem ali são os painéis de BI, com dados sobre os registros de ocorrência policial de violência contra a mulher em todos os municípios catarinenses, ou no âmbito estadual. Então a gente tem dados importantes, por exemplo, sobre os registros de feminicídio, quem foram essas mulheres, qual era o perfil, qual era a relação delas com o agressor, isso a gente consegue ter ali, né, a idade, o meio que foi empregado para o crime, se o agressor foi preso, qual foi, né, ou está foragido, ou se ele, né, recorreu ao suicídio, que acontece com frequência, se ele tinha boletim de ocorrência anterior, enfim. Então a gente consegue ter um panorama, e os municípios conseguem ter também panoramas sobre a violência contra a mulher em cada lugar de Santa Catarina. E isso é super importante para a gente pensar nas políticas públicas para enfrentar esse problema. E você sendo coordenadora desse núcleo de observatório da violência contra a mulher, como que está o panorama de Santa Catarina nesse quesito? A gente sabe que ainda é um estado extremamente violento, né, em relação às mulheres. Como que Santa Catarina se coloca nessa posição? Os dados de Santa Catarina, ao mesmo tempo em que são dados que acendem um alerta para nós, né, porque são dados preocupantes, são dados elevados, né, mostram que realmente existe muito registro de violência contra a mulher em todas as regiões catarinenses, também, né, nos traz essa reflexão de que talvez as mulheres de fato estejam buscando mais, né, a polícia, a rede de apoio, então estejam identificando melhor, né, essa questão. Tem esse outro lado. Então os dados, eles estão ali realmente para a gente interpretar, para a academia, para a política pública interpretar, né, para os gestores, para os parlamentares, porque, claro, a gente tem que acender o sinal amarelo, o sinal vermelho, né, de que, olha, tem muita violência contra a mulher no nosso estado, seja violência psicológica, ameaça, violência física, violência patrimonial, há, né, notificação, né, de uma forma muito importante, né, então a gente tem que verificar o que está acontecendo, né, será que, bom, são padrões machistas, são padrões de dominação sobre a mulher, que não aceita que a mulher, por exemplo, termine um relacionamento, que ela trabalhe, que ela saia de casa? Sim, pode ser. Será que existe alguma questão da rede? Nossa, será talvez a assistência social não está funcionando como deveria, a saúde não conseguiu acolher essa mulher, que ela chegou talvez a um feminicídio, enfim. Então a gente tem que analisar aí esses gargalos para identificar se isso indica que mais mulheres estão buscando ajuda do que buscavam no passado, ou se realmente mais mulheres estão sofrendo violência com relação ao passado. Mas de fato os dados são preocupantes. Até porque antigamente era muito difícil uma mulher abrir que sofria violência em casa, até porque era muito comum, né, Pri? Meu marido me bateu, mas tá tudo bem, isso sempre acontece. Eu acredito mais nisso que a doutora Anne colocou, que as mulheres estão criando mais coragem, né? Estão vendo os movimentos, as redes de apoio, a televisão que fala muito, seja numa propaganda, seja, às vezes, a própria Assembleia Legislativa já fez propaganda sobre isso, a Câmara de Vereadores, num primeiro momento também, quando logo que eu entrei, também fez, usando a gente, os vereadores mulheres, né, até como pessoas interlocutoras, para que a gente possa dizer, olha, isso é um tipo de violência, porque muitas dessas mulheres a gente acredita que achava que era o normal na vida delas, né? O ser menosprezado na frente dos amigos do marido, o ser levar um tapa, né? Ou um grito, né? As pessoas, porque o homem tem muito essa coisa de dizer assim, isso é frescura, agora a gente não pode falar. Não, nunca poderia se falar, né? Mas se criou um hábito de que ele era o senhor, né, da casa, o que manda, o que sustenta, então a última palavra vai ser a dele. Então quando você começa a mostrar que não, que a mulher não tem que aceitar esse tipo de coisa, acaba que há um número maior de mulheres se colocando, fazendo as denúncias, indo atrás dos seus direitos. E automaticamente, Anne, eu vejo que posso estar errada, né, não sou uma estudiosa disso, mas o fato do feminicídio ter aumentado é exatamente porque há um enfrentamento, é uma mulher que diz, não, eu não quero mais viver assim. E esse homem não aceitar, né? Então, a história de, mas se você não é minha, você não vai ser de mais ninguém, né? Então, aí às vezes acaba esbarrando nisso da gente não conseguir, né, fazer a proteção adequada dessa mulher, porque ela muitas vezes consegue dizer, eu não quero mais viver isso, mas e como é que nós vamos proteger essa mulher,
né? Porque se a gente for olhar o índice de feminicídio, geralmente é o ex-companheiro, é o ex-marido, é alguém que não aceita o término de uma relação e que acredita que aquela mulher é um objeto de prioridade, de pertencimento dele, né? Então, eu acho que isso está muito ligado, assim, o fato da mulher, sim, não querer mais viver aquela situação, querer ser feliz, querer ir atrás de ter uma vida digna, e ter o cara que não aceita que ela se liberte da situação com ele. Então, há um índice maior de denúncia e há um índice maior de feminicídio. Exatamente, acho que é porque teve mais acesso ao conhecimento sobre os direitos, de que aquilo também estava errado, porque às vezes as pessoas vivem aquela realidade na normalidade, né? A gente conversou aqui já vários outros podcasts, outros programas, e que o homem achava que era super normal ele ter esse poder sobre a mulher, ele não sabia que era errado bater na esposa. Sim. Então isso é muito comum. É um trabalho de base também, né, Anny? Sim. Acho que é um trabalho que a gente vai ter que ir lá na raiz, porque quando a gente fala sobre essas políticas públicas da Procuradoria, da Defensoria, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, eles ainda são questões paliativas de um problema que está muito enraizado. Não só, gente, é um problema mundial, assim, mas não somente no Brasil, mas que a raiz do problema está muito profunda ainda, na mentalidade da sociedade. E é a coisa da educação, que a gente tem que bater muito nisso, né? Desde o pequeno você mostrar que aquilo ali não é normal, que o gritar não é normal, que o bater não é normal, que o pegar um copo e jogar no chão para mostrar tua força, tua raiva, para tentar intimidar, né, a pessoa. E aí muitas vezes a mulher tem os filhos, então é óbvio, ela não vai confrontar, então ela se sujeita, ela se abaixa, né? E hoje em dia elas estão tentando dar esse grito libertador, só que é o preço muito alto, que é o risco da morte. E é onde às vezes eu penso assim, há uma falha, né? A gente entende, se for comparar o número de boletins de ocorrência com o número de medidas protetivas, eu acho que se faz muita coisa, mas ainda se falha com aquele número que a gente nunca é menos de 50 ao ano. E isso é muito frustrante. Fora também as subnotificações. Né? Exatamente. Claro, Esses são só os notificados, as subnotificações ainda não entram nessa conta, então é um número um pouco maior. O que chega nas instâncias oficiais, na polícia, no judiciário, enfim, é a ponta do iceberg, né? São alguns casos que chegam ao nosso conhecimento e que, enfim, né, vai articular essa rede de atuação, enfim, em alguns lugares mais estruturadas, em outras não estruturadas, enfim. Mas existe toda uma realidade de violação ao direito das mulheres acontecendo dentro de casa ou fora de casa que não chega ao conhecimento dessas instâncias. Porque uma mulher, para buscar uma delegacia, vocês pensem, uma avó buscar uma delegacia para denunciar um neto que às vezes ela criou, que é dependente químico, que está começando a xingá-la ou a agredi-la porque quer dinheiro para comprar droga. Essa avó não é a primeira coisa que ela vai fazer na delegacia, porque ela não quer que o neto seja preso, ela não quer prejudicar, ela não quer... Então a gente tem que entender que existe ali um anúncio de uma situação de violência que talvez não chegue numa delegacia, talvez não chegue, só vai chegar numa situação muito extrema, e que a gente não pode investir só... Claro, a gente tem que investir que as políticas públicas sejam efetivas, mas não só que a delegacia seja efetiva, que a defensoria, que o judiciário, mas também que as pessoas, que as comunidades, que as vizinhanças, que os familiares consigam identificar essas situações e saber lidar com isso também, né? Não pode a família passar a mão na cabeça, não pode a vizinhança ouvir o grito, não, mas não vou fazer nada porque... Então, assim, é uma questão que é comunitária também, não adianta só o delegado, a delegada estar capacitado, porque o que vai chegar lá é só a ponta do iceberg. É bem como a gente falava, assim, são questões paliativas que estão ali tratando daquele problema quando já chegou num estágio um pouco mais avançado, que aquela mulher sofreu uma agressão, sofreu uma violência patrimonial, né, ou foi vítima de feminicídio, e já está naquele ciclo vicioso que ela não consegue mais sair. E só que o que acontece? Quais são... hoje a Defensoria tem algum projeto voltado também para a questão da violência contra a mulher já nas bases, nas escolas, trazendo essa conscientização, né, para essa nova geração, para essas nossas crianças que lá na frente, né, vão ser a nossa sociedade, que talvez possam ter uma visão e um pensamento diferente do que é hoje.
A gente, com relação a essa questão de prevenção, de educação, a gente tem duas frentes de atuação, né? Porque, bom, existe legislação com relação a isso, tanto a Lei Maria da Penha fala que esses temas têm que ser trabalhados, né, nos currículos escolares, enfim, quanto recentemente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi alterada para dizer, né, que obrigatoriamente esses temas têm que ser tratados, tem que ter a semana ali de conscientização em março, mas não só em março, né, que isso aí tem que ser tratado de forma transversal em todas as disciplinas, que não é só uma palestra, né? Então a gente tem trabalhado dessas duas formas. A gente faz as palestras nas escolas, quando a gente faz parceria com as escolas. Aqui em Floripa a gente foi em muitas escolas dar palestra, conversar com os estudantes, mas é aquilo, nós somos poucas, né? Não é assim uma palestra uma vez por ano que vai, claro, conscientiza, né? Muitas vezes vem dali relatos de violência e tal, mas o que a gente precisa é que as escolas estejam preparadas para lidar com isso o ano todo, seja identificar comportamentos que, olha, talvez tenha uma situação de violência nessa casa, e saber o que fazer quando isso vem, quer dizer, acolher, o que vai acompanhar, o que vai encaminhar, quais são os órgãos que têm que ser acionados, como é que tem que conduzir para que essa criança, para que esse adolescente se sinta seguro para relatar essa violência, e também trabalhar essa questão da promoção dos direitos das mulheres no currículo escolar, no projeto político-pedagógico da escola, o ano inteiro. Então, né, isso na disciplina de geografia, de história, de matemática, poxa, então, estamos trabalhando grandes nomes da história brasileira, vamos trazer também, valorizar a história das mulheres, que a mulher não é só, né, um objeto que o homem, né, decide se ela vai ficar em casa, se não vai, se vai separar ou não. Não, poxa, tem a Antonieta de Barros, tem a Anita Garibaldi, então vamos valorizar a história das mulheres, trazer a história das mulheres como iguais, como igualmente capazes em todas as disciplinas, também é uma política de enfrentamento à violência. Homens e mulheres são iguais, merecem o mesmo respeito, né? Então a gente tem trabalhado paralelamente a questão das palestras individualizadas, um projeto junto à FECAM, que é a Federação Catarinense de Municípios, de capacitar os profissionais que trabalham nas secretarias municipais de saúde, professores, professoras, gestoras, para adaptar os seus currículos escolares, os seus projetos político-pedagógicos para incorporar essas questões, né? Trazer equipe técnica multidisciplinar para dentro da escola, porque aquilo ali, né, a gente não pode dar uma palestra, sair da escola e acabou o tema da espécie. Mais nada. A escola tem que saber lidar com isso o ano inteiro, né? Então a gente tem que trabalhar com as secretarias de educação, aqui também os NEPRES, né, da Secretaria Estadual de Educação, a gente tem feito capacitação também, para que professores, diretores, todo mundo, a merendeira da escola, ela tem que saber, porque talvez a merendeira seja a pessoa de confiança daquela criança, e se vai. Então, todo mundo dentro da comunidade escolar tem que estar sensível para essa questão, tem que saber identificar e lidar, né? Perfeitamente. Enquanto a comunidade também, ela sabe mais, tem mais esse conhecimento, isso também não somente nos colégios, né? Nos postos de saúde, nas outras redes. Elas têm que saber como lidar com essa situação, né? Porque às vezes a pessoa chega também num postinho de saúde relatando uma coisa, mas por trás tem uma violência extrema que ela está sofrendo. Então acho que todos esses profissionais da rede pública, eles têm que estar capacitados para identificar, né, uma violência. Na realidade é uma engrenagem que todo mundo ali tem a sua função, né? Então cada um tem o seu sinal de alerta que, né, que tem que ter o olhar. Então, a princípio deveria se estar protegido no e-mail que é inserido, né? Mas muitas vezes a história, né, não quero me meter, depois eles se entendem, eu saio de mal, mas não é assim, né? Porque nós estamos falando de vidas, né? Exatamente. E às vezes a morte, né, quando acontece, você não está perdendo apenas uma vida, você é uma família inteira, né? São filhos, mãe, é um contexto inteiro que nunca mais se ergue, né? Com a brutalidade que acontece. Exatamente. Anne, hoje a gente tem, né, um maior número dessas mulheres denunciando, indo atrás de ajuda, procurando assistência. Eu queria que você falasse que tipo de mudança que você gostaria de ver no atendimento à violência contra a mulher nos próximos anos, daqui a uns 5, 6 anos. O que ainda falta? O que você gostaria de ver como defensora pública? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque a gente, né, não só em termos de Santa Catarina, mas em termos de Brasil, né? A gente tem que avançar muito no que toca às políticas públicas, né? E, na verdade, assim, não precisaria nem reinventar a roda e nem tirar uma solução da cartola, né? Se a gente for ler ali a própria Lei Maria da Penha, que tem 19 anos, muitos dos dispositivos que estão ali não foram tirados do papel da forma como deveria. Então, a necessidade de ter serviços especializados, capacitados, com profissionais mulheres, atendendo essas mulheres, enfim, articulados. Se a gente for ver, a gente vai ver boa parte dos municípios, falando aqui de Santa Catarina, mas falando de Brasil,
não vai ter esses serviços. Claro, serviços especializados não vai ser todo município que vai ter, mas também não tem no âmbito regional, regionalizado, com profissionais capacitados, com formação continuada, né? O que a gente precisa, a meu ver, né, eu sou uma grande entusiasta do serviço público, das políticas públicas, porque eu acho que a política pública, ela envolve, em primeiro lugar, um planejamento. Então, olha, serviço público, política pública tem que estar em todos os lugares, tem que ser capilarizado, não pode ser um projeto que só existe na capital ou que só existe nas grandes cidades, enfim. Então a gente tem que ter um planejamento para que chegue em todos os lugares, tem que ter um orçamento, então, né, a mulher tem que estar no orçamento, né, e tem um monitoramento daquela execução pelo controle social, pela Câmara de Vereadores, enfim. Então, e vai ter uma sustentabilidade, uma estabilidade, porque às vezes a gente acaba fazendo alguns projetos aqui e ali que são muito bem intencionados, voluntários, enfim, só que, né, às vezes isso não é sustentável no longo prazo, né, esse projeto daqui a pouco vai acabar e tal. Então, o que eu vejo que a gente precisaria é que essas políticas públicas tivessem, de fato, né, no âmbito dos executivos, municipais, estadual, federal, de fato um orçamento para essas políticas, para que elas cheguem a todas as mulheres e não só nas grandes cidades, né, com o monitoramento do resultado dessas políticas em todos os âmbitos. Então, a educação, a saúde, a assistência social, que é a base, e, claro, o sistema de justiça e segurança pública, quando isso precisar chegar no sistema de justiça e segurança pública, que a gente espere que não precise, né? Porque é sempre o extremo, né? Então, eu acho que investimento no SUS, no SUAS, na educação pública, é a base para a gente, e, claro, as campanhas de conscientização, sem dúvida, para a gente, nas políticas de empregabilidade, de renda, de educação, né, também dessas mulheres, das suas crianças, é o fundamental para que a gente tenha essa base para que a violência não aconteça, né? Eu acho que seria o ideal, né? Porque com certeza, seria um sonho, assim, né? Porque eu sempre... a gente está caminhando. Não, Tá sem dúvida. É que assim, ó, eu acho que no papel a gente tem tudo ali dizendo certinho o que a gente precisa, né? Agora o negócio é conseguir botar na prática e realmente alcançar todas, como a doutora Anne disse, né? A gente tem muitas coisas voltadas, por exemplo, na capital, na grande Florianópolis. Os grandes centros. Mas aí você para e pensa nas cidades mais do interior, né? O que essas mulheres têm? Muitas delas não têm nada. E como a cidade é pequena, a história de todo mundo conhece todo mundo, não, você não pode se expor. Muitas delas sofrem caladas até a morte. Exatamente. Pessoal, a gente volta daqui a pouquinho com muito mais. Adotar é um ato de amor. E fazer o RG Pet também. Faça o documento na Câmara Municipal e cuide de quem você ama. Câmara Municipal de Florianópolis, uma Câmara de portas abertas. Estamos de volta com a Procuradoria Especial da Mulher, Direitos e Vozes, e nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre a Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara Municipal, que existe desde 2023. Essa iniciativa que já fez parceria com várias entidades aqui do estado. Acho que quem pode explicar melhor pra gente é a nossa Procuradora Especial da Mulher aqui da casa, que é a vereadora Pri Fernandes, e hoje a gente também vai ter uma assinatura especial no final, né, Pri? É isso aí. Então, eu acho que é muito importante a gente colocar isso, porque é algo que foi construído a várias mãos, né, no nosso mandato anterior, onde entrou 5 mulheres na época, e a gente começou a fomentar a ideia de termos a Procuradoria da Mulher e com isso poder fazer um atendimento voltado às mulheres com vulnerabilidade, mulheres vítimas de violência. E aí, desde então, a gente, quando criou, a gente fez um trabalho de fazer um rodízio entre nós vereadoras, né, para que todas tivessem a possibilidade de estar à frente em algum momento, e desde então foi isso que aconteceu, né, no nosso primeiro ano, que acabou começando ali em agosto, se eu não me engano, foi a vereadora Carla. Aí ano passado, a princípio era para ser eu, mas como foi um ano eleitoral, a gente não conseguiu dar muita vazão, porque havia limitações do que a gente poderia ou não fazer, né? Então, esse ano
quando a gente assumiu de vez, assim, a gente disse, não, a gente vai criar parcerias, a gente quer poder fazer um trabalho de entrega para essas mulheres. A gente não queria ser apenas mais um local que recebe uma denúncia e faz apenas algum encaminhamento. A gente queria poder fazer uma entrega, sabe, doutora Anne? E isso para mim era muito importante. Eu sou psicóloga, me formei na área de violência doméstica, sempre atuei por muito tempo nessa área, então era algo que me incomodava quando você tinha limitações no que entregar. E quando a gente teve a possibilidade de poder trabalhar isso aqui dentro da Procuradoria, a gente teve todo um abraço da minha equipe, do gabinete, então todo mundo pegou junto, né, para que a gente pudesse realmente fazer entregas. Então nós firmamos uma média de 8 parcerias até o momento. A gente tem parceria com universidades que fazem também o atendimento do direito, né, porque a gente sabe que a defensoria às vezes não consegue dar conta da demanda, que é muito grande. Então a gente tem dado atendimento, conseguido parceria com atendimento jurídico, com atendimento psicológico, a questão do psicossocial, e a gente também conseguiu ampliar para fomentar cursos, né, de aperfeiçoamento, buscar encaminhamentos para trabalhos. A gente tem o Balcão da Cidadania aqui, que também acaba auxiliando a gente muito nisso. Então é poder dar oportunidades a essas mulheres, né. Num primeiro momento a gente começou mais de formiguinha, pensando muito nas mulheres da casa de acolhimento, e depois a gente acabou ampliando um leque, né, para pedir ajuda para o Tribunal de Justiça encaminhar, para a vara da mulher vítima de violência também encaminhar, e aí a gente começou a fazer várias parcerias exatamente para que a gente possa encaminhar mais essas mulheres para que elas tenham oportunidades. Essa rede cresceu, né? E essa rede cresceu muito, e a gente teve a nossa primeira turma de formandas no mês passado, 10 mulheres que se formaram com um curso de manicure, que receberam certificado, que têm a formação, que agora vão poder ter um encaminhamento de trabalho, porque não precisam necessariamente estar de carteira assinada, elas podem trabalhar em casa, elas podem ir na casa das pessoas. Então a gente conseguiu, de uma certa forma, tá mudando a vida de 10 mulheres. A gente sabe que é muito pouco diante de tudo, mas foi nossa primeira turma, foi um passo inicial. A gente até brincou que vão ser sempre os nossos xodós, porque foi a primeira turma, foi feito com muito amor, muito carinho. E a gente quer ter essa possibilidade de ampliar cada vez mais, né? Como a gente colocou, a gente também tem convênios, conseguiu parceria de atendimento odontológico de forma gratuita para essas mulheres, que muitas vezes, quando há violência física, né, às vezes acontece de até perder, infelizmente, dentes, né, dependendo do soco que leva. Então, o quanto às vezes isso reprime essa mulher, então a gente poder ofertar isso para elas, né, a questão de cursos mesmo, até de poder tirar a carteira de motorista. Então, são coisas que talvez não se soubesse que tinha, ou se tinha, não sabia nem como chegar. E hoje, se essas pessoas chegam aqui, seja através do Ministério Público, seja através da vara de violência contra a mulher, seja através da passarela, enfim, que chegue essa mulher na gente, ela não precisa entrar numa fila, ela não precisa correr. A gente entrega o caminho para ela, para que ela não desista, né? Então é isso que a gente quer ofertar, e é isso que a gente gostaria de, né, firmar nossa parceria também com a Defensoria Pública, porque a gente sabe que a demanda de vocês é muito grande e é uma mão de via dupla que a gente pode trocar. Então vocês também podem nos encaminhar essas mulheres para cá, para que a gente possa estar ajudando a transformar vidas, que é isso que a gente quer. Nossa, sem dúvida, maravilhoso. E certamente, né, como a vereadora Pri coloca, é uma via de mão dupla, né? Porque ao mesmo tempo que mulheres que foram atendidas aqui pela Procuradoria podem ser encaminhadas para a Defensoria Pública, podem ser encaminhadas para o NUDEM, né, enfim, para o atendimento aqui na nossa sede. Nós temos também, né, uma unidade aqui na Câmara Municipal, enfim, da Defensoria Pública, para a gente tentar promover os direitos dessas mulheres de uma forma integral. A gente também, né, atendendo as mulheres que buscam a Defensoria para qualquer demanda, né, pode ser uma situação de violência doméstica, mas pode ser uma mulher que está em vulnerabilidade social e que está buscando um divórcio, a questão de guarda, de pensão alimentícia. A gente também pode divulgar, né, encaminhar
para toda essa rede que vocês articularam aqui com a Procuradoria, né, para que essa mulher consiga, né, um curso, uma qualificação profissional, uma vaga de emprego, enfim, isso sem dúvida é fundamental para que muitas mulheres consigam romper o ciclo de violência, consigam se colocar no mercado de trabalho, consigam ter mais autonomia, mais autoestima, né, e aí realmente é um círculo virtuoso, né, porque daí quando a mulher realmente consegue autoestima, consegue autonomia, outras portas se abrem. Com certeza. Com certeza. Então, agora é o momento do nosso selar Especial. Opa, Vamos colocar aqui. Nós temos 2 vias, tá, doutora Anne? Certo, eu assino primeiro. A senhora assina aqui. Então tá. Vamos lá. Muito bacana, a nossa primeira vez que fazemos isso. Olha, né? Ao vivo. Ao vivo. Quer que eu faça a rubrica nas outras páginas? Posso? Pode ser, já nessa aqui também. Essa aqui tem. Que é uma. Que solene. Pra gente é muito importante, porque é algo que eu sempre digo, nós somos passageiros aqui, né, Anne? E a gente quer deixar algo marcante para a vida dessas mulheres, a gente poder produzir, a gente poder fazer realmente algo acontecer de verdade, né? De fato avançar, né? E assim, para mim realmente é muito importante, porque eu era muito frustrada, assim, quando eu trabalhava nos núcleos de atendimento, e foram vários que eu trabalhei, e poder só fazer aquele atendimento e torcer para que ela não desistisse, eu queria poder ofertar muito mais, sabe? E quando a gente teve a possibilidade de fazer isso aqui, então, nossa, uma cópia fica com você. Maravilha, fico muito honrada, muito feliz, doutora Anne, pela parceria. Com certeza uma parceria que já existia, né, de forma informal e que a gente agora formalizando. Exatamente, a gente só fortalece. Exatamente. Doutora Anne, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. A Pri tem uma homenagem que ela sempre concede aos nossos convidados. Sim. Porque, né, a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, vocês estarem aqui, porque a demanda de vocês estarem fora trabalhando e atendendo é difícil, né? Então, poxa, poder ceder um pouquinho do tempo tão precioso de vocês para a gente estar podendo dividir isso com as pessoas que estão conhecendo um pouquinho mais do que é o nosso trabalho aqui, do que é o trabalho de vocês, porque é importante, a gente precisa ensinar as pessoas, a gente precisa passar para as pessoas informação. E é o caminho que a gente tem tentado fazer aqui pela Câmara de Vereadores também. Então, maravilhoso. Cari, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar com vocês, conversar com vocês, debater esses temas, né, que são tão importantes para nós, que são a nossa prioridade. Agradeço muito, lindíssimo. Eu fico muito feliz. Obrigada, vereadora. Seja sempre bem-vinda. Sejam vocês também muito bem-vindos. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. A conversa foi muito enriquecedora. Acho que cada conversa que a gente acaba tendo aqui acaba abrindo mais a nossa mente e sendo mais defensora ainda dessa pauta e carregando com a gente, né? Não só porque nós somos mulheres, mas a gente sabe que isso é algo importante que a gente tem que levar para frente. E eu sempre falo para a Pri que a Procuradoria da Mulher, Direitos e Vozes foi um presente, né, que desde a faculdade era uma pauta que eu sempre carregava nas minhas matérias, que eu sempre falei sobre os direitos das mulheres, sempre estava transversalizada em tudo que eu fazia. Então hoje eu me sinto muito grata também de estar podendo estar aqui debatendo e falando sobre isso. E nós só somos formiguinhas, né, que estamos aqui para fazer a nossa parte. Né? Exatamente. Uma união aqui, um trio aqui potente. Com certeza, exatamente. Com certeza. E o Procuradoria da Mulher, Direitos e Vozes vai ficando por aqui. E lembrando também, reforçando que é muito importante, se você, mulher, está passando por uma situação de violência ou precisa de orientação, procure a Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. O atendimento é gratuito, sigiloso e o telefone está aparecendo aqui embaixo. Tchau, tchau e até mais. Tchau, gente.